Um olá a todos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário em que as senhoras estão me assistindo. Então, surgiu agora essa notícia, de que um minotauro teria aparecido no fundo de um lago na Argentina, assustando turistas de lá. Eu já vou dizer desde agora, isso aí é uma fraude, tá, pessoal? Isso aí não é verdadeiro e você, num simples olhar, já percebe que não é. Mesmo nessa foto aqui que não está tão nítida, você percebe que essa estátua foi feita recentemente. Se você vem nessa imagem aqui, que é mais próxima, você nota claramente que isso aqui é uma obra feita nos moldes atuais, ou seja, de uma maneira mais grosseira, não é feita de pedra, de fato, até os chifres da escultura estão em branco. Mas apesar disso aqui nitidamente ser uma fraude, eu acho interessante nós tratarmos do assunto. Só para vocês se situarem, então eles estão dizendo que teriam encontrado essa escultura do Minotauro de 1,5 m no fundo do mar, do Lago Marimenuco. Eu só vou localizar aqui para vocês. O Lago Marimenuco seria aqui perto da cidade de Neuquén, aqui está na Argentina, né? Vamos afastar aqui, é mais ou menos no coração da Argentina, mais aqui nessa região. Bom, é interessante a gente tratar do assunto, primeiro porque, segundo a minha teoria, essa cultura que falava dos deuses antigos, dos semideuses como o Minotauro, por exemplo, Centauro e outras dessa mesma mitologia, teria cobrido toda a face da Terra, ou seja, toda a antiguidade tinha conexão com esses mitos, de deuses e semideuses. E o Minotauro, especificamente, ele surge na ilha grega, uma mitologia grega. Segundo o mito grego, o Minotauro era um ser com cabeça e cauda de touro e corpo de homem que habitou um labirinto na ilha de Creta. Então, o rei Minos, daí vem Minotauro, o rei Minos teria feito um pedido para se tornar rei, a Poseidon, e aí Poseidon tinha concedido o pedido de Minos, desde que ele levasse a sacrifício um touro especial que o Poseidon mandaria lá para que o rei fizesse então essa oferenda. Só que, quando o touro chega, o rei acha ele muito bonito, muito superior aos touros que ele tinha, e resolveu então levar para a oferenda um touro dele, e deixou aquele que Poseidon tinha mandado como para ele. Só que Poseidon percebeu, então castigou o rei Minos, fazendo com que a rainha, a esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro. Ela copulou com o touro, e aí então nasceu esse semideus, que era metade touro, metade humano, o Minotauro. E isso tem conexão com aqueles mitos das escrituras de Gênesis 6, de Enoque 6, dos filhos dos deuses com as mulheres, então que seriam semideuses, essas criaturas heróicas da antiguidade, os monstros da antiguidade, etc. Então, o rei Minos, uma vez que nasceu esse animal, ele trancou ele num labirinto, e aí lá no labirinto, veja só, ordenou que todo ano fossem enviados 7 homens, 7 moços, e 7 moças atenienses para o labirinto, que eram oferecidos como um sacrifício para o próprio Minotauro. Então, esse Minotauro ele está conectado com um outro mito, que é o mito das oferendas de crianças para um deus mais antigo do que ele, que é o deus Baal, ou Bul-El. Baal vem de Bul-El ou de Baal, veja aqui, Beiel ou Baal, que é o touro-El, ou touro-senhor, porque El não é um nome, ela é um título de designação. Então, tanto Deus quanto Baal ou Baal usavam o El como um título de divindade, de senhor. El significa senhor, mas um senhor divino, Então, para aqueles que cultuavam Baal ou Baal-El ou Buel, esse El era um título de divindade para essa divindade específica, para quem eles levavam como oferendas crianças, tal e qual Minos, quando levava então 7 moças e 7 rapazes, que aqui não se conta, mas que eram de tenra idade e virgens. Então, esse culto a essas entidades existia desde
o levante, e desde antes disso, inclusive desde antes do reinício da história, mas recomeça após o reinício da história. Os cristãos combateram esse tipo de prática, de oferenda de crianças, porque elas literalmente eram passadas no fogo, tá, pessoal? Isso não era brincadeira. Só que esse tipo de coisa continua até os dias de hoje de maneira escondida. Então, embora isso aqui seja nitidamente uma fraude, infelizmente não é de se duvidar que de alguma maneira esteja conectado simbolicamente a algo que tem acontecido de maneira cada vez mais frequente nos dias de hoje, tanto é que certas legislações estão aí querendo passar para que as crianças, antes mesmo de nascerem, sejam levadas a certos procedimentos que não se pode nem falar aqui sob pena de o vídeo cair, né? Só que esse tipo de excrescência que se chamava de Deus, né, e que hoje alguns ainda cultuam ocultamente como um Deus, vem de antes disso. Antes disso ele era chamado Kumarbi, o deus principal dos Hurritas. Ele era um filho de Anu, que seria o céu, e pai do deus das tempestades, Texub. Então ele foi identificado pelos Hurritas com Sumério em Liu, pelos gregos como Cronos e pelos ugaritianos como El. Então Kumarbi era El, ou Cronos. Lembram-se de Cronos, aquele que era o deus que se alimentava dos próprios filhos, o deus do tempo. Então os sumérios chamavam de Enlil, os gregos de Cronos, os ugaritianos de El, que é o Buel ou touro El, e os Hurritas, que é uma das civilizações mais antigas a cultuá-lo, chamavam de Kumarbi. E ele é também um daqueles que originam a palavra abismo, porque através do culto dos Hurritas eles cultuavam no poço de Abi, que é uma das entidades que vinham de baixo, por isso que era cavado um poço chamado Abi, porque dava acesso ao mundo inferior, chamado abismo. Então, é contra esse tipo de coisa que nós combatemos, não contra pessoas, não contra as pessoas que têm essa fé distorcida, mas contra essas próprias entidades aí que as pessoas, infelizmente, na classe dominante ainda cultuam e por isso levam a certas práticas, inclusive que estão tentando, como eu já disse, passar legalmente. É contra isso que cada pessoa que seja cristã ou não, mas principalmente os cristãos aí, devem se levantar. E infelizmente, isso aqui está sendo trazido novamente como algo que aparentemente as pessoas acham que é algo engraçado, que é algo que, veja aqui, que é algo que deve ser retratado como algo turístico, só que se você for investigar a fundo, e aqui eu passei apenas levemente, porque na comunidade fechada, por exemplo, a gente fala disso aqui bem a fundo, de forma bem detalhada, explicando inclusive por que o mundo está na bagunça que está hoje, considerando que as classes dominantes cultuam certas coisas, eles têm uma fé que a maioria das pessoas não compreenderia, acharia até, vamos falar a verdade, até vomitaria se soubesse o que é que eles fazem em oculto, né? Por isso que as pessoas não compreendem, porque elas não sabem o que é que a classe dominante acredita e por que é que eles causam o caos que nós vemos sendo causado no mundo atual. Mas não há nada oculto que não venha a ser revelado, e parte disso então a gente fala, mesmo que pelo menos superficialmente, enquanto ainda se é possível falar. E mais uma vez, então eu só trouxe essa matéria aqui, embora isso aqui seja nitidamente falso, porque eu aproveitei como um gancho, para trazer a informação para vocês. Então, não duvidem, não importa aquilo que eu acredito, porque eu não acredito nesse tipo de Deus aqui. Não importa se eu não acredito ou se você não acredita. Isso importa para nós. Mas para que você entenda os rumos do mundo, para que você compreenda por que as coisas estão bagunçadas como estão no mundo, importa compreender naquilo que creem as classes dominantes, aqueles que estão no poder. E é isso, pessoal. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.